Pessoal, eu sei que muitos de vocês gostam, por exemplo, de filosofia antiga. Tem aquele pessoal que gosta mais de medieval, começa a trabalhar mais com a ideia da filosofia enquanto teologia. Tem um pessoal que vai mais para a idade da filosofia mais moderna, pós-moderna. Mas tem pessoal que vai mais para a antiguidade. Eu, pessoalmente, gosto muito da antiguidade, especialmente filosofia helenística. Para o pessoal que gosta de filosofia antiga, a minha sugestão imprescindível, que não pode faltar, em hipótese alguma, é ler isso aqui. Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, de Diógenes Laércio. Sabe do que se trata esse livro? Porque, assim, quando você começa a estudar filosofia, geralmente você pega Platão, que é um nome mais popular, as pessoas vão logo na República, né? Vão no banquete, talvez. Eu comecei com Mênon, foi o primeiro livro platônico que eu li, não foi nem Banquete. Peguei o Banquete depois, que até trabalhei sobre ele na minha monografia da faculdade. Mas é muito comum, então, você vai começar a ler os diálogos. Depois você começa a ler Aristóteles, embora Aristóteles seja um pouco mais complexo. Talvez você precise de uma leitura, de uma fonte secundária, então você precisa de alguém que explique Aristóteles, para que você, então, depois de entender o que ele está dizendo, aí você pega a fonte primária. Aí você pega realmente os livros de Aristóteles. Só que essas não são as únicas fontes primárias que existem de filosofia antiga. Essa daqui é uma outra fonte primária. Então, para você entender Platão, não é só você pegando Platão, mas é saber o que as outras pessoas estão falando de Platão. Então, é nesse sentido que entra Diógenes Laércio. É nesse sentido que entra esse livro, esse calhamaço aqui de 350 páginas, publicado pela editora da Universidade de Brasília. Diógenes de Laércio foi um carinha que não se sabe praticamente nada sobre ele. Ele viveu entre o final do século II e o século III, então ele foi contemporâneo de Luciano, contemporâneo de Galeno, o médico Galeno, Clemente de Alexandria, contemporâneo, provavelmente, quando era jovem, do imperador Marco Aurélio, o estoico. Então ele pegou mais ou menos essa época aí, final do século II, início do século III, depois de Cristo. E isso não se sabe exatamente o nome dele também. Alguns dirão que o nome dele era Laércio Diógenes, mas a forma mais comum que se encontra atualmente é Diógenes Laércio, para você poder referenciar ele na sua bibliografia do seu trabalho. Algumas pesquisas dirão que ele foi influenciado pelo ceticismo de Pirro e Sexto Empírico. Mas isso não é muito Enesidemo, né? Mas isso não é muito consenso. Isso é um tema de debate acadêmico ainda e que, do meu ponto de vista, seria um bom objeto de estudo para uma pesquisa de monografia ou dissertação. Eu nunca pensei nessa possibilidade, mas seria realmente um bom objeto pesquisar a respeito de Diógenes Laércio. E ele foi um compilador. Então, o que isso significa é que, na verdade, ele vai reunir tudo aquilo que se dizia sobre vários autores da antiguidade, dos gregos, né? Ele vai falar sobre os gregos. Tudo aquilo que se dizia sobre os filósofos gregos e vai reunir num livro, nesse livro aqui. Então ele escreve em grego. Embora ele viva num momento já romanizado, mas a língua acadêmica, vamos colocar dessa forma, né? A língua culta é a grega. Então, para você escrever de uma forma culta, você escreve em grego. Marco Aurélio escreveu em grego. Sêneca não. Sêneca escreveu em latim, mas porque, na verdade, Sêneca escreve com uma espécie de correspondência.
Marco Aurélio não, ele escreve em grego porque ele quer ser utilizado os termos técnicos, e você não tem como traduzir muito o termo técnico de grego para o latim, você perde sentido. É aquilo que eu já falei em outros vídeos, sempre que possível, tenta trabalhar os termos técnicos em grego, não tenta traduzir ele não tenta traduzir logos por natureza, porque fica uma tradução porca, você perde muito do sentido do que é o logos, do que é physis, do que é arquê, por exemplo, do que é fantasia, o que é aponia, o que é asqueses, são todos termos, aqui que aquela dos cínicos, a supressão, agora eu esqueci. Mas quando você tenta então traduzir, todos esses termos técnicos dessas várias escolas, você perde muito. Então tenta usar, na medida do possível, o grego e aprenda a escrever em grego, com os caracteres em grego, que dá todo um charme no trabalho. Eu fiz isso nos meus. Ele então é um compilador. Então o que ele vai fazer nada mais é do que reunir tudo aquilo que se dizia a respeito dos filósofos gregos e fazer um compêndio. Então aí ele vai, por exemplo, Platão, né? Eu estava falando de Platão, uma das formas de você pegar os diálogos, mas outra forma de você compreender Platão é pegar Diógenes Laércio, porque Diógenes Laércio também fala bastante sobre Platão. Outros filósofos, às vezes, eles também vão parafrasear Platão. Não no capítulo, por exemplo, que fala sobre Platão, mas às vezes, se lendo outros filósofos, eles vão também parafrasear Platão. Quer ver um exemplo? Quando ele vai falar sobre Diógenes o Cínico, né? Diógenes Sinope. Ele tem um capítulo aqui que ele fala inteirinho só sobre o cinismo. Para entender o cinismo, é bom pegar Diógenes de Laércio, não tem jeito. Pega esse livro que vai fazer muita falta para vocês. Então, para vocês terem uma ideia, para entender Platão, né? Tem uma parte, e ele fala isso, em que Diógenes de Sinope, ele vai argumentar, ele vai debater uma tese com Platão. Aí Platão, ele vai dizer que o homem é um bípede sem penas. Aí Diógenes não gosta dessa ideia, aí ele pega um galo, depena ele, mostra para Platão, aqui está o seu homem, uma galinha depenada. Então, esse tipo de passagem e de interpretação a respeito do pensamento platônico, você não pode pegar só e unicamente a partir dos diálogos. Você pega essas interpretações e essas informações de forma colateral, através de citações de outros autores. Aquela outra passagem que Diógenes também debatendo com Platão, né? Diógenes debate muito com Platão. Então, para você entender Platão, é legal pegar cinismo, né? Pegar esse livro aqui, Diógenes de Laércio, para ver o que Diógenes, o cínico, vai falar com Platão, vai dialogar com Platão. Aquela que eu até falei naquele vídeo anteriormente, que eu falo sobre o tratado de teologia, que Diógenes chega para Platão e diz assim, eu vejo o cavalo, mas não vejo a cavalidade, quer dizer, eu vejo o singular, mas não vejo o universal, a ideia da cavalidade. Então aí você começa a entender também a diferença entre o pensamento cínico diogeniano, que nem todo pensamento cínico ele é homogêneo, né? Existem vários autores cínicos e cada um dos autores cínicos com suas próprias versões do cinismo. Então, a partir desse diálogo, você vai ver a diferença entre o pensamento do cinismo diogeniano e o platonismo, né? Os universais e o singular. E esse livro, então, ele vai trazer outros autores, né? Ele vai trazer todos os outros autores cínicos, Mônimo, Crates, Egésias, são todos autores cínicos, mas que não são tão populares, né? O popular no cinismo é Diógenes, é o mais pop, né? Diógenes realmente é um filósofo pop, tal pop quanto os Beatles, talvez, ou quanto o Batman.
Superman. Nesse livro ele vai falar, por exemplo, também de Aristóteles. Deixa eu só confirmar que eu não me lembro. Ele fala sobre Sócrates. Então, pra vocês verem, Platão não é o único que vai falar de Sócrates. Até porque a visão que você tem de Sócrates a partir de Platão é uma visão platônica de Sócrates, não é o Sócrates. O Sócrates daqui é a visão de Diógenes Laércio de Sócrates. Então você veja que tem vários Sócrates. Então é legal, se você gostar de estudar Sócrates, começar a entender que existem várias versões e cada uma dessas versões contribui para que você monte o personagem Sócrates, personagem histórico Sócrates, se é que isso é possível. Aí ele vai falar sobre outros caras, né? Vai falar Anaxágoras, Tales de Mileto. Ele vai falar sobre Platão, né? O capítulo 4, só sobre Platão, e os discípulos de Platão, né? Aqueles que deram continuidade à academia. Então você vai pegar Xenócrates, Espesipo, que foi, se eu não me engano, foi sobrinho de Platão e que deu continuidade à academia logo depois que Platão morre. E especialmente Arcesilau e Carneades, que vão pegar uma versão mais cética do platonismo, né? Que é um platonismo, mas que já não é mais um platonismo, ou melhor, uma academia, mas não é exatamente uma academia platônica. É uma academia que já tem um quê de pirro, entendeu? E já tem uma diferença que é muito muito legal que vocês possam ler, para que vocês possam compreender de que modo que a academia ela foi sendo alterada com o passar dos séculos. Aristóteles, tem um capítulo sim sobre Aristóteles, que eu estava lembrando, que é o capítulo 5. E aí a mesma coisa, ele vai pegar Aristóteles, né, o Liceu, e os continuadores do Liceu após a morte de Aristóteles. Aí então ele vai pegar de Teofrasto, que foi o sucessor direto, Straton, Lincoln, Demétrio de Faleron, que são todos continuadores do Liceu após a morte de Aristóteles. E aí a mesma coisa na academia. É legal pegar esses autores para ver o que houve de mudança no Liceu após a morte de Aristóteles. É uma interrogação e um objeto de estudo muito interessante também. Escola cínica é o objeto 6. Aí vai pegar Diógenes, Mônimo, Crates, que eu falei, Metrócles, Hipárquia. Hipárquia, que é uma das únicas filósofas mulheres que existe na antiguidade, né? É uma cínica, que foi mulher de Crates, o cínico, que foi professor de Zenão de Cícero, o fundador do estoicismo. Então é interessante até você ler Hipárquia, porque o cinismo, como vocês sabem, ele contestava os padrões, né? Mas como é que você pode contestar os padrões e ao mesmo tempo você casar? Se você entendia o casamento na Grécia Antiga como sendo uma convenção. Só que o que Crates e Hipárquia fazem é justamente o contrário. Eles contestam aquilo que seria o papel do homem e o papel da mulher dentro do casamento. Porque dentro do casamento, para a mulher na Grécia Antiga, não sobrava muita coisa para além do casamento. E depois de casado, elas tinham que trabalhar unicamente tecendo. Tear. Então você vê inclusive esculturas, você vê aquelas cerâmicas arqueológicas, você vê muito delas fazendo isso. As mulheres sentadas teando. Isso é muito comum naquelas cerâmicas, se vocês puderem ver, aquelas cerâmicas arqueológicas. Vai no museu, você vai perceber isso. As mulheres teando. E Hipárquia, então, contesta isso. Hipárquia começa a filosofar, porque a filosofia era um ofício exclusivo do homem na Antiguidade Clássica. Isso não cabia à mulher, e ela faz isso. Então, é uma versão cínica do casamento. É uma versão do cinismo. Não é diogeniano, na verdade é uma versão de Crates.
kratiana, eu acho que eu posso chamar kratiana. Nunca escutei essa palavra, mas eu vou chamar agora. É uma versão kratiana do cinismo. Estoicismo, capítulo 7. Aí, esse é maravilhoso. É longo. Aí ele vai falar sobre Zenão, Aristão, Crisipo, Cleantes. Aristão, que é um estoico, sucessor de Cleantes, se não me engano, e ele produz um racha dentro da escola estoica. Porque, na verdade, é um filósofo estoico que, infelizmente, não é popular. Ele é conhecido apenas na academia, mas ainda assim, eu sempre falo, em alguns vídeos atrás, eu já falei sobre isso, que é muito importante conhecer Aristão para que vocês possam compreender o estoicismo. E quando eu falo estoicismo, eu falo do estoicismo grego. O estoicismo médio, com Panécia, Posidônio e o romano, então são outras histórias, aí tem outras coisas aí dentro que não é exatamente estoicismo. O estoicismo é Zenão e Crisipo e Aristão. Porque Aristão, na verdade, o que ele vai fazer é um cisma na escola. Que cisma que é esse? Porque o que vocês vão lembrar da escola estoica é o seguinte, é aquela história de colocar a ética associada com a ideia dos indiferentes, não é isso? Então o sábio estoico é indiferente às coisas. Não é isso que vocês aprendem? É isso que vocês aprendem. Só que não é exatamente isso. Está incompleto isso. O cara que é indiferente às coisas não é exatamente um estoico, ele é um cínico. Se você pegar um Diógenes sim, ele vai ser completamente diferente a tudo. O estoico não, ele não vai dizer isso. O estoico, se você pegar Crisipo, Zenão e Crisipo, ele vai criar o conceito de indiferente preferível. A diáfora pragmena. Aí, tá vendo aquilo que eu falei anteriormente? Sabe os termos gregos? A diáfora pragmena, o que significa isso? Significa um indiferente preferível. Você vai preferir essa coisa, se você não tiver essa coisa, aí você parte para outra, para o seu oposto. Ou seja, se você tiver que escolher, o sábio tiver que escolher entre saúde e a doença, ele vai ser feliz, vai ser muito feliz tendo saúde. Mas se você não tiver saúde, ele também vai ser muito feliz na doença. Mas se você puder escolher, você vai escolher saúde. Se o sábio puder escolher entre ter grana e ser pobre, ser miserável, ele vai ser muito feliz tendo grana, como Sêneca. Mas também vai ser muito feliz sendo pobre, sendo miserável. Mas podendo escolher, ele vai escolher tendo grana. Então isso que é o adiáfora pragmena, é o preferível. Ele prefere sempre aqueles fatores que vão fazer com que você possa se autopreservar. Essa autopreservação, em grego, eles vão chamar de okeioses. Então, a ética estoica, ela está associada inicialmente com a okeioses, depois com o indiferente. A ética estoica, ela está associada com a autopreservação. Porque com grana, tendo grana, eu vou preservar meu corpo. Tendo saúde, eu vou preservar meu corpo. Lembrando que para o estoico, é real unicamente aquilo que é corpóreo. Né? Essa é uma crítica que eu faço. Né? A epistemologia estoica ela é corpórea, é materialista. Então, tudo aquilo que eu possa fazer para me preservar é aquilo que eu vou preferir na minha ética dos indiferentes. Indiferente, preferível, okeioses. Aristão vai dizer que não, está errado isso. Porque, pombas, se você prefere a saúde à doença, então, no final das contas, não é indiferença. Você está preferindo, de fato, ter grana, ter saúde, ter inteligência, ter beleza. Você não está preferindo outra coisa. Então, Aristão vai dizer que a ideia
do adiáfora proegmena, ela não existe. Na verdade, ela é aproegmena. Tem um azinho na frente, a negação. É uma indiferença que deve ser, na verdade, indiferente. Indiferente a qualquer coisa, assim como Diógenes. É por isso que, na verdade, alguns autores vão dizer que Aristão, embora esteja academicamente associado aos estoicos, mas alguns autores vão dizer que ele é mais cínico que estoico. Porque é Diógenes que vai ser indiferente a qualquer coisa. Vocês entenderam, então, a diferença entre cinismo e o estoicismo? O grego, né? Estoicismo grego. Então, é legal você ler Diógenes, esse livrinho, porque ele vai explicar essa diferença. Porque ali tem uma parte sobre Aristão. E é imprescindível ler Aristão para entender o estoicismo. Senão você não vai entender estoicismo. Partindo do estoicismo, porque isso aqui não é um vídeo sobre estoicismo, é um vídeo sobre Diógenes Laércio, ele vai depois partir para Pitágoras e todos os filósofos pitagóricos. Então ele vai falar, por exemplo, Empédocles, Alquimaion, Eudoxon. São filósofos que não são tão conhecidos. E vai falar sobre outros filósofos que não são tão conhecidos assim, mas ainda assim você vai encontrar no capítulo 9, que é o capítulo de filósofos esporádicos, ele vai colocar Parmênides, vai colocar Heráclito, que são aqueles dois pré-socráticos, mas ele trabalha bem esses dois autores aqui. E vai colocar também Diógenes de Apolônia, vai colocar Leucipo, né, o atomista, vai colocar Pirro, o cético. E finalmente no livro 10, ele vai trabalhar quem que estava faltando? Epicuro. Aqui então, ele vai começar a trabalhar sobre o que ele encontrou da doxografia, quer dizer, das opiniões que são formadas a partir de Epicuro e de seus discípulos, né? da história de Epicuro e de seus discípulos. Aí ele parte então para todo o sumário da filosofia epicurista, ética, vai começar a falar sobre a cosmologia epicurista, né? Sobre o vazio, átomos, e parte então para a ética, né? Prazer, aponia. E aqui que você encontra, por exemplo, a famosa e tão comentada e tão trabalhada Carta a Meneceu. Carta a Meneceu, para quem não sabe, ela está dentro de Diógenes Laércio. Diógenes Laércio que trouxe essa carta para a gente. Assim como a carta também a Pítocles, que é menos conhecida, a Meneceu é mais conhecida. Então, esse é o livro de Diógenes Laércio. Eu vou deixar o link aqui da Amazon desse livro. Leia esse livro. Não deixe de ler se você gosta de filosofia antiga. Você vai entender muita coisa e eu acho que ele realmente é imprescindível para você ler filosofia antiga. Eu vou terminando por aqui. O vídeo já ficou até bastante longo. Vocês acessem o nosso blog, portalveretas.blogspot.com, a nossa página no Facebook, assine nosso canal no YouTube e acesse o nosso sininho. Nos encontramos por aí e até a próxima.